Nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos nazistas. Também nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? Você defende liberdade de expressão sem limites? Vou contextualizar. Uma declaração mais antiga, né, que gerou polêmica, o senhor defendeu o direito de existir dos países nazistas na Alemanha. Eu quero saber aqui no Brasil se o senhor acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser na internet. Eu falo isso porque na internet se pratica crimes de ódio e também se publica notícias que são inventadas, não vou nem dizer falsas. São notícias inventadas deliberadamente que podem manipular a população. Mas o senhor continua defendendo a liberdade de expressão sem limites? Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos também nazistas. nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? O que eu defendi foi que as pessoas pudessem ter acesso aos documentos históricos do nazismo, justamente para que, entendendo a atrocidade que foi o nazismo, não só ele continue sendo criminalizado, nunca defendi a sua descriminalização, mas que as pessoas entendam a perversidade do que foi, a verdade do que foi o Holocausto, porque infelizmente no Brasil você tem a banalização do Holocausto e da pecha de nazista, né? Muitas vezes, e você vê isso principalmente por parte da esquerda, quando você diverge, né, das políticas públicas de esquerda, você é taxado de fascista e de nazista. Isso diminui o peso histórico do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto, porque não existe paralelo de uma divergência política dentro do âmbito democrático do Brasil, de você colocar a pecha de que uma pessoa defende um genocídio industrial em massa sem paralelo na história, tá? Então, esse é o ponto. Segundo, nunca defendi liberdade de expressão irrestrita, inclusive nos próprios Estados Unidos, em que é o país que concede, né, a maior amplitude de liberdade de expressão, inclusive injúria e difamação, por exemplo, não são crimes nos Estados Unidos, mas ainda assim, lá como direito constitucional, não é irrestrito, e o exemplo mais comumente utilizado na doutrina é que nos Estados Unidos não existe o direito de você dentro de um cinema gritar fogo, né? Que você vai causar perigo e dano para as outras pessoas, ainda que isso em tese estivesse abarcado aí na liberdade de expressão. Aqui no Brasil, e eu defendo uma doutrina que é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico, que vem do direito romano, do direito alemão, que é você ser responsabilizado pelo dano que você causa quando você acusa, por exemplo, injustamente uma pessoa de crime, né? Quando você imputa falsamente uma conduta criminosa, se eu falo que uma pessoa roubou e não provo, que estuprou, matou e não provo, eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Da mesma maneira, se eu incito crime, né? Se eu alicio pessoas para o crime organizado, se eu mando, incentivo pessoas a usar drogas, se incentivo pessoas a se faccionarem, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, por exemplo, não acho que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, não.